Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro falando, retornando com o nosso curso de Físico-Química 1. Vamos voltar a falar sobre informações, vamos passar informações referentes à primeira lei da termodinâmica, apesar de ainda não termos detalhado exatamente o que é essa tal dessa primeira lei, né? Nós vamos falar um pouco agora sobre o fluxo de calor em uma expansão, a expansão de um gás. E nós temos um modelo muito importante para a fisicoquímica, que facilita bastante as coisas, que é o tal do modelo do gás perfeito, né? Um gás ideal é um gás que se comporta de forma próxima a um gás perfeito, ou tem um comportamento quase perfeito. Portanto, é aquilo que eu já falei, né? Gás perfeito, gás ideal, a gente acaba usando como sinônimo, né? E aqui eu tenho um cilindro, né? A imagem de um cilindro, né? Representando que esse recipiente contém um gás. E eu coloquei aqui a figura, a imagem de um unicórnio, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós podemos imaginar um gás perfeito, tá? Ou um gás ideal, podemos fazer uma analogia com os unicórnios, né? Modelos, né? Gás perfeito é um modelo que a gente usa bastante na fisicoquímica, na física também, assim como qualquer modelo. Um modelo é uma abstração da realidade, né? O nome é modelo. Nós fazemos um recorte da realidade, certo? E tentamos, de alguma forma, explicar aquela realidade usando equações matemáticas, tá? E vários outros detalhes que a gente aprende na física, na química. Então, sempre um modelo vai ser uma abstração da realidade, um corte da realidade que a gente tenta, de alguma forma, explicar fenômenos, certo? E por que a analogia com o unicórnio? Então que imagina o seguinte, que todo mundo sabe como é um unicórnio, correto? Mas ninguém nunca viu um, não é verdade? Então, um unicórnio ele é parecido com um cavalo, né? Esse unicórnio aqui todo coloridinho, bonitinho, com um chifre aqui na testa, certo? Então, o unicórnio, eu poderia dizer, né, fazendo uma analogia com os modelos que a gente usa na ciência, seria uma abstração da realidade, né? O que que nós temos mais parecido, né, na nossa realidade, no nosso mundo, que se parece com um unicórnio? É um cavalo, ok? É um cavalo. Então, veja que o cavalo, ele não tem chifre, né? O cavalo e não tem a crina colorida assim com todas essas cores bonitas que a gente está vendo aqui na imagem desse unicórnio. O que eu quero dizer então? Que o unicórnio é uma abstração da realidade, certo? Ele tem um cavalo, tem um comportamento, tem características parecidas com o unicórnio, mas o unicórnio é uma idealização, tá? É um modelo. Tá? Então, a imagem de um unicórnio é um recorte da realidade, é uma idealização da realidade. Me entende? Então, eu resolvi trazer essa analogia porque a gente tem que imaginar o seguinte, que aqui dentro desse cilindro tem um gás perfeito, né? Nós sabemos que gás perfeito ele não existe, mas nós temos que os gases em determinadas situações podem se comportar de acordo com o modelo do gás perfeito. Percebe? Então, eu gosto dessa analogia do unicórnio. Tá? O unicórnio seria um modelo. Né? O que, é que nós temos mais parecido com as características, as propriedades de um unicórnio? Seria um cavalo. Da mesma forma, nós temos gases, tá, reais que, em determinadas condições, podem se comportar aproximadamente como um gás ideal, aproximadamente de acordo com o modelo do gás perfeito. Bom, dito isso, então imagina que você tem aqui dentro do cilindro um gás perfeito, beleza? E um gás, quando sofre expansão, se você resolveu uma questão que eu coloquei nas listas anteriores, lá no SIGA A, que é uma questão que fala sobre o efeito Joule-Thomson, tá? Um gás, quando sofre uma expansão, ele resfria,
ok? O gás, ao sofrer expansão, ele resfria. E um gás, ao ser pressionado, ao sofrer compressão, ele se aquece, tá bom? Isso você pode notar em situações no seu dia a dia. Por exemplo, quando você pega um desodorante, tá? Aerosol, certo? Você vai aplicar o desodorante nas suas axilas e você vai perceber que o gás que sai ali de dentro, né, o conteúdo que sai de dentro do desodorante, né, tem um gás ali dentro que faz aquela propulsão, né? Normalmente, se não me engano, é propano, tá? Se não me engano, é propano ou butano, agora eu não me lembro bem, mas eu acho que é o propano, que é o gás propelente ali dentro do desodorante, tá? Dentro daquele frasco de desodorante aerosol. Então, quando você aperta aquela válvula, o gás está sofrendo uma expansão e ele sai gelado, não é verdade? Então, isso tem a ver com o efeito Joule-Thomson. Expansão de gases provoca o resfriamento dos gases, certo? E por que que isso acontece? Vamos tentar entender isso usando detalhes e conceitos que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, pensa no seguinte: um gás, quando sofre expansão, ele está, evidentemente, né, pleonasmo, né, ele está expandindo, mas ele está realizando o trabalho. Tá? Um gás, quando sofre expansão, ele está realizando o trabalho. Ok? No caso, você apertar a válvula lá do desodorante aerosol. Ok? O gás sai ali dentro, ele tem que se expandir. Tá? E ele está expandindo contra a vontade de quem? Contra a vontade da pressão atmosférica. Tá? Então, o gás tem que empurrar a atmosfera, o conteúdo da atmosfera, certo? Ele tem que vencer, entre aspas, a atmosfera. Então, ele está se expandindo contra uma força de oposição. Portanto, existe um gasto de energia na expansão, certo? E esse gasto de energia na expansão, o gás vai perder energia, evidentemente, então ele vai sofrer um resfriamento, certo? Então, existe uma perda de energia na expansão dos gases que tem a ver com a realização de trabalho, tá? Agora, a situação onde você observa o gás sofrendo um aquecimento, daí você pode pensar, mas daí já é mais difícil, né? Olha, não é tão difícil não. Você imaginar, você já ter observado uma situação como essa, um gás sofrer uma compressão, daí ao contrário, ele vai sofrer um aquecimento, tá? Você pode perceber este fenômeno quando você está enchendo o pneu, por exemplo, de uma bicicleta, tá? Esses dias eu até fui encher o pneu aqui, uma bicicleta aqui em casa, peguei uma bomba, tá? E a bomba você vai comprimindo, certo? O gás que está ali dentro da bomba, você comprime ele e vai injetando ele dentro da câmara de ar do pneu, certo? Você vai bombeando, né? Ali com a bomba de encher o pneu, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo o pneu. Experimenta colocar o dedo na válvula. Pode ser na própria válvula da câmara de ar do pneu. Ou na saída de ar da mangueira da bomba. Você vai ver, bota a mão ali para você ver, você vai perceber que aquilo ali sofre um aquecimento, aquele material sofre um aquecimento, certo? Então, um exemplo legal aí para reparar a expansão de um gás e a gente observar que o gás sofre um resfriamento é o caso do desodorante aerosol, tá? E um exemplo para você perceber, para você verificar que um gás, ao ser comprimido, ele sofre aquecimento, é quando você está enchendo o pneu de uma bicicleta, tá? Por exemplo, certo? Agora veja o que está escrito aqui: expansão isotérmica. Expansão isotérmica do gás perfeito. Tá. Então, aqui dentro do cilindro, vamos partir do princípio que tem um gás comportando-se idealmente, ou seja, comportando-se como um gás perfeito, tá? Então, se a expansão é isotérmica, quer dizer que a temperatura vai se conservar. A temperatura antes da expansão vai ser igual à temperatura após a expansão, tá? Então, nós estamos impondo, pessoal, essa condição, a condição de que a temperatura vai conservar. Aí você vai me dizer,
mas lá no caso do desodorante, temperatura não se conserva. No caso do outro exemplo que você citou agora, professor, de encher a câmara, encher o pneu da bicicleta, também não há conservação de temperatura, porque a temperatura está mudando. Tá, aquelas são situações, tá, experimentais, nós tínhamos um conjunto ali de variáveis experimentais, nós tínhamos situações experimentais onde não era possível a conservação da temperatura. Tá? Mas aqui nós estamos impondo, nós estamos partindo do princípio que existiam condições experimentais para que a temperatura fosse conservada. Joia? E eu também não estou dizendo, tá? Que o gás lá dentro do desodorante aerosol está se comportando idealmente, perfeitamente. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu também não estou dizendo que aquele exemplo de encher o pneu da bicicleta, o gás ali, o ar está se comportando idealmente. Eu não estou dizendo isso, tá? Foram exemplos que eu citei para a gente discutir, você observar, você está ligado aí em exemplos do seu cotidiano, onde você observa aquecimento e resfriamento de gás devido à expansão e compressão, tá? Então, aqueles eram exemplos, eram coisas distintas. Agora eu estou falando da expansão isotérmica de um gás perfeito. As condições experimentais estão permitindo que a expansão seja isotérmica e que o gás está se comportando de forma ideal, tá? Está se comportando como o modelo do gás perfeito. Joia? Então tá. Dito isso, vamos continuar. A expansão, você sabe, de um gás realiza trabalho, o gás perde energia via realização de trabalho, tá? E o gás perdendo energia via realização de trabalho, o gás sofre um resfriamento, tá? Sofre um resfriamento. Se ele sofrer um resfriamento, tá? Se quando o gás expande, ele sofre um resfriamento, como pode a temperatura permanecer constante? Por exemplo, aqui no caso de uma expansão isotérmica. Bom, é porque o gás, neste caso, tá, gente? Neste caso, o gás está expandindo, ele está perdendo energia via a realização de trabalho, mas ao mesmo tempo ele vai absorvendo o calor das vizinhanças, tá? Então, ele perde energia via realização de trabalho, mas ganha energia absorvendo calor das vizinhanças. Por isso, a expansão vai ser isotérmica. Então, a absorção de calor permite a conservação da temperatura no caso de uma expansão isotérmica, tá? E particularmente nós estamos tratando aqui de um gás perfeito, tá? Se a expansão do gás perfeito, neste caso, é isotérmica, eu posso escrever que o calor, tá, absorvido pelo gás é igual ao negativo do trabalho realizado pelo gás devido à expansão. Isso mesmo. O Q e o W vão ter sinais opostos, tá? Lembre-se que nós já comentamos sobre esta convenção de sinais nas nossas aulas anteriores, tá? Quando o teu sistema, que é o meu sistema, o cilindro de gás, tá? Neste caso, o meu gás está absorvendo calor, sinal positivo, e ele está perdendo energia via realização de trabalho. Então, se o sistema está perdendo energia, sinal negativo, tá? Aqui até o sinal não vai ter muito problema, positivo é negativo, por quê? Porque a gente está escrevendo que Q é igual a menos W, tá? Neste caso, então, nós vemos que Q e W terão sinais opostos, tá? Devido a essa equação que eu estou escrevendo aqui, beleza? Então, Q é igual a menos W. O calor absorvido é igual o negativo do trabalho realizado pelo gás devido à expansão. Então, o gás absorve calor ao mesmo tempo que ele vai perdendo energia via realização de trabalho, né? O gás vai absorvendo energia via calor e vai perdendo energia via realização de trabalho. Então, Q igual a menos W
Portanto, a energia perdida pelo gás é compensada pela absorção de calor, certo? Ok? Então, só para lembrar, se eu estiver falando da expansão isotérmica reversível, já falamos sobre isso em aulas anteriores, de um gás perfeito, W é igual a menos nRT logaritmo natural do volume final dividido pelo volume inicial, tá? Essa fórmula aqui nós já vimos ela nas aulas anteriores, tá? Então, Q não é igual a menos W, então eu posso escrever que Q vai ser igual ao negativo do trabalho. Quem é o trabalho? Essa expressão aqui. Então, menos o trabalho vai dar, eu vou multiplicar esse menos com menos W, né, substituindo o meu trabalho, né, a minha expressão, o W, por tudo isso aqui, menos nRT de LNVF sobre VI, menos com menos vai dar mais. Então eu posso escrever que Q é igual a nRT logaritmo natural do volume final sobre o volume inicial, certo? Então, essa expressão aqui é uma expressão para cálculo da quantidade de calor absorvida por um gás perfeito quando a expansão é isotérmica e reversível para gases comportando-se idealmente, ou seja, para gases que estão de acordo com o modelo do gás perfeito. Certo, pessoal? Um detalhe importante sobre a expansão isotérmica de um gás perfeito é a seguinte: qual é a única contribuição para a energia de um gás perfeito, de acordo com o que nós vimos nas nossas aulas anteriores? A única contribuição para a energia de um gás perfeito é a contribuição cinética, que está relacionada com a velocidade a velocidade média, ou seja, a velocidade como um todo das moléculas do gás, certo? Por quê? Porque um gás perfeito é um modelo, certo, pessoal? De novo, gás perfeito é um modelo onde, nesse modelo, partimos do princípio que as moléculas não interagem umas com as outras via aquelas forças intermoleculares. Tá? As moléculas colidem, ok, mas uma não sente a presença da outra via esse efeito de forças intermoleculares. Tá? Elas não se repelem e nem se atraem via forças intermoleculares. Tá? Esse é o modelo do gás perfeito. Partimos desse pressuposto, tá? Então, uma vez que as moléculas não se comunicam via forças intermoleculares, não há contribuição devido à energia potencial, certo? A única contribuição para a energia das moléculas de um gás perfeito, portanto, vem da energia cinética. Energia total não é igual a energia cinética mais energia potencial. Se não existe energia potencial para as moléculas de um gás perfeito, portanto, a energia total é igual à energia cinética, a energia associada à velocidade, ao movimento das moléculas. Consequentemente, essa energia cinética, ela ela que vai contribuir para a energia total do gás. E quem é que modifica a energia cinética das moléculas? É a temperatura. Você sabe bem disso, né? Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das moléculas do gás. Tá? Então, olha só, se a expansão é isotérmica, quer dizer que a temperatura não muda, e se a temperatura não muda, a energia cinética não muda. Se a energia cinética não muda, a energia total do gás não muda em uma expansão isotérmica de um gás perfeito, certo? Nós vamos lidar agora com uma grandeza, uma propriedade bastante importante na termodinâmica, que é a energia interna. Nós estamos falando aqui já há algum tempo, nestas aulas,
de termodinâmica sobre trabalho e calor, né? Transferir energia para um sistema via realização de trabalho, retirar energia de um sistema via calor. Tá? Então, calor e trabalho, como já dito anteriormente nas outras aulas, são formas de trocar energia. O seu sistema pode trocar energia com as vizinhanças via trabalho ou via calor. Repare que então trabalho e calor são meios para se trocar a mesma coisa, energia. Tá? No final das contas, o que está sendo trocado é a energia. O que muda é a forma como essa troca está ocorrendo. Se ela está ocorrendo via transferência de calor ou via realização de trabalho. Então, trabalho representado por W, calor representado por Q, certo? O trabalho ele vai ser negativo quando o sistema está realizando trabalho, ou seja, está perdendo energia via realização de trabalho. O trabalho vai ser positivo quando o sistema está sofrendo realização de trabalho, né? Nós temos um agente externo realizando trabalho sobre o teu sistema, sendo que o teu sistema, portanto, está recebendo energia via trabalho. Tá? Neste caso, o trabalho vai ser positivo. Tá? Então, a nossa referência é sempre o sistema. Está entrando energia no sistema, positivo. Está saindo energia do sistema, negativo. Né? Do trabalho eu estou falando. Do calor, a ideia do sinal é a mesma. Se você está transferindo calor para o seu sistema está ganhando energia via calor, via transferência de calor. Portanto, o calor vai ser positivo, tá? Se o seu sistema está transferindo calor para as vizinhanças, ou seja, está perdendo energia para as vizinhanças via transferência de calor, então o calor vai ser negativo, vai ter o sinal negativo, tá? E uma forma bastante simples da gente relacionar o quanto de energia entrou ou saiu do sistema via calor ou via trabalho é a tal da energia interna, representada pela letra U. Aqui, nas aulas de termodinâmica, nós não vamos é, se preocupar muito com a energia interna, o U somente, o U sozinho, tá? Nós vamos lidar com o quê? Com variações de energia interna. E como é que eu promovo essa. Como é que eu faço a promoção? Como é que eu provoco variações de energia interna em um sistema? Realizando trabalho ou transferindo calor, seja para dentro ou para fora do sistema, tá? Então a energia interna, mais precisamente a variação de energia interna, é uma forma bastante simples da gente contabilizar, da gente computar qual é a energia que o sistema está trocando com as vizinhanças, tá? E aqui na termodinâmica, essa troca vai ocorrer somente através de duas grandezas, que é que são trabalho e calor, tá? Então, essa imagem é só para reforçar o que já foi dito, né? Sistema, as vizinhanças realizando trabalho sobre o sistema vai promover uma variação de energia interna positiva, ou seja, o sistema está ganhando energia. Se o sistema está absorvendo calor, tá, nós vamos ter uma variação de energia interna, o nosso sistema vai ter uma variação de energia interna positiva também, tá? E ao contrário, tá? A recíproca é verdadeira. Se o sistema está realizando trabalho sobre as vizinhanças, variação de energia interna vai ser negativa, tá? Se o sistema está jogando calor para as vizinhanças, a variação de energia interna vai ser negativa, tá? Claro que as duas coisas podem ocorrer simultaneamente, e nós já vimos um exemplo desses dois fenômenos ocorrendo simultaneamente. Tá lembrado lá na expansão isotérmica de um gás perfeito? Lá nós tínhamos trabalho
e calor ocorrendo simultaneamente, tá? Para o mesmo sistema. Nós tínhamos o sistema realizando trabalho sobre as vizinhanças e nós tínhamos que as vizinhanças estavam cedendo calor para o nosso sistema. Então, as duas coisas podem ocorrer simultaneamente, não há problema nenhum. Certo? Realização de trabalho e transferência de calor. Claro que um pode ser positivo e o outro negativo, tá? Não tem problema nenhum, ok? Aí a soma dos dois, né? Essa continha aqui que vai permitir a gente decidir se o sistema está ganhando ou perdendo energia, né? Portanto, nós temos que analisar o sinal do delta U, da variação de energia interna do sistema. E isso aqui é um detalhe, né, uma informação extra que eu acabei de colocar aqui no slide, que a expansão isotérmica de um gás perfeito não importa, tá? Se a expansão é reversível ou irreversível, não importa. O que importa é essa informação aqui. Por que que o ΔU é igual a zero na expansão isotérmica de um gás perfeito? Lembra que eu falei? A quantidade de trabalho, a quantidade de energia que o gás perde realizando trabalho é igual, numericamente igual, só que de sinal oposto, tá? A quantidade de calor que o gás absorve das vizinhanças, tá? Para conservar a temperatura. Então, na expansão isotérmica de um gás, seja reversível ou irreversível, não importa, ΔU é igual a zero. Não há variação de energia interna, tá? Para o gás, para o nosso sistema neste caso, tá? Porque a energia perdida via trabalho é igual à energia recebida, tá? Só que de sinal trocado, sinal oposto, o calor, né? A quantidade de energia que o gás perde realizando trabalho é igual à quantidade de calor, certo? Que o gás recebe das vizinhanças. Então pensa no seguinte: o gás realizou 10 joules de trabalho durante a expansão isotérmica, tá? Estou falando do gás perfeito. Expansão isotérmica do gás perfeito. Ah, o gás realizou 10 joules de trabalho. Veja, se o gás, olha o que eu estou falando, se o gás realizou 10 joules de trabalho, quer dizer que ele perdeu 10 joules de energia. Então, sinal negativo, ó, tá? O gás realizou 10 joules de trabalho, então ele perdeu 10 joules de energia via realização de trabalho. Se a expansão é isotérmica para o gás perfeito, o que que tem que acontecer? Aquele 10 joules que ele perdeu realizando trabalho, ele tem que recuperar absorvendo calor. Ah, então o gás ele vai absorver das vizinhanças 10 joules. Então, se ele está absorvendo o calor das vizinhanças, sinal positivo para o calor. Então, olha só, quando eu somo esses dois aqui, o trabalho menos 10 e o calor 10, variação da energia interna vai ser igual a zero, tá? Exatamente igual a zero. É tão fácil, né, que parece que a gente nem acredita, complica de tão fácil que é, mas é isso mesmo, tá? Note que para outras situações, tá, que não a expansão isotérmica de um gás perfeito, você pode ter tranquilamente que W e Q não são numericamente iguais, tá? Pode acontecer, tá? Sem problema nenhum. Essas quantidades, o W e o Q, só vão ser iguais, numericamente igual, sinal oposto, somente quando a expansão for isotérmica e for um gás perfeito, tá? Você tem um monte de outras situações onde W e Q vão diferir, tá? Beleza? Então tá. Uma informação relevante é que a energia interna é uma propriedade extensiva, tá? É uma propriedade extensiva. O que que eu quero dizer com isso? Nós já falamos de propriedades extensivas e intensivas nas aulas anteriores. Eu quero dizer que a energia interna é uma propriedade extensiva no sentido de que 1 quilo de um determinado material tem o dobro da energia interna do que meio quilo deste mesmo material, tá? Energia interna é uma grandeza
extensiva. Portanto, depende da quantidade de matéria, tá? Depende do tamanho, entre aspas, da sua amostra, tá? Tamanho que eu digo é quantidade de matéria, tá? Então, por isso o entre aspas, certo? Um outro detalhe também muito relevante é que a energia interna é uma função de estado. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o seu valor só depende do estado atual do sistema, tá? E não do histórico, não do caminho anterior que levou àquele estado, certo? Então, a energia interna é uma função de estado. O seu valor só depende do estado atual do sistema, tá? Não interessa o que aconteceu no passado com o sistema, tá? Não interessa o que aconteceu no passado com o sistema. O que interessa é o estado atual, certo? Então, a energia interna é uma função de estado, depende apenas do estado atual do sistema e não do passado, tá? Entre aspas, daquele sistema. Ou seja, o caminho que levou até aquele estado atual do sistema, certo? Talvez eu já tenha comentado, mas não tem problema. Posso comentar de novo sem problema nenhum, que é o seguinte: a gente fala, né, é comum, a gente fala, tá falando isso toda hora, de que o trabalho, as vizinhanças estão realizando trabalho sobre o sistema, tá? Então é certo falar que o meu sistema está ganhando trabalho? Não, isso não é correto, tá? O meu sistema está absorvendo calor, ou o meu sistema está perdendo calor. É correto falar que o meu sistema agora tem menos calor, porque ele perdeu calor. Não, isso não é correto, tá? A gente diz que as vizinhanças realizaram trabalho sobre o meu sistema. Meu sistema tem agora mais trabalho? Não, meu sistema agora tem mais o que? Energia, tá? Energia. O meu sistema absorveu calor. Agora o meu sistema tem mais calor do que antes? Não. O meu sistema agora tem mais energia do que antes, tá? Então, o trabalho e o calor são só caminhos, são meios para se trocar a mesmíssima coisa. Que coisa é essa? Energia. Portanto, o que fica armazenado no sistema é energia, tá bom? O que que é jogado lá para as vizinhanças? As vizinhanças pegam aquela, o quê? Energia, tá? Se o teu sistema está mandando calor para as vizinhanças estão armazenando o quê? Não calor, e sim energia, certo, pessoal? Aqui tem uma afirmação, tá? Isso aqui é uma afirmação. A energia interna de um sistema isolado é constante, tá? É constante. Temos que relembrar que aqui é um sistema isolado. Nós já vimos. Um sistema isolado é aquele sistema que não pode trocar energia com as vizinhanças, tá? Não pode trocar calor com as vizinhanças, tá? E também não pode realizar trabalho sobre as vizinhanças, nem as vizinhanças sobre o sistema, tá? E é um sistema também que não pode entrar e nem sair matéria daquele sistema, tá? Se não pode entrar nem sair matéria, não pode entrar nem sair energia, então a energia interna desse sistema vai ser constante, né? Como é que eu posso modificar a energia interna? Através de realização de trabalho e transferência de calor. Se eu não posso fazer nada disso, tá? Então, a energia interna do sistema é constante, né? Parece meio óbvio isso, tá? Mas isso que tem a ver, é isso que está relacionado com a tal da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica tem a ver com a conservação da energia, tá? Embora isso possa parecer muito simplório e óbvio, tá? É isso aqui que impede construirmos um dispositivo, por exemplo, um motor ou uma máquina que realize trabalho, tá? Sem a necessidade
de você introduzir ali uma fonte de energia, tá? Moral da história, tá? Como a primeira lei trata da conservação da energia e a energia interna de um sistema isolado é constante, isso aqui tem desdobramentos e consequências importantes. Então, nós podemos afirmar que a primeira lei, ela permite permite a gente dizer quais fenômenos são possíveis, tá? Quais fenômenos são possíveis na natureza? Aqueles fenômenos onde nós observamos o que? A conservação da energia, tá? Então, falar que a energia interna de um sistema isolado é constante, isso está relacionado à primeira lei da termodinâmica, tá? E a primeira lei da termodinâmica trata da conservação da energia. E o que o químico pode tirar disso? O químico pode tirar disso, tá? Que a primeira lei ela permite aos químicos dizerem quais reações são possíveis, permite aos físicos dizerem quais fenômenos são possíveis, tá? Então, fenômenos possíveis de acontecer são aqueles fenômenos que conservam a energia. Tá bem, pessoal? Note que eu não estou falando aqui de espontaneidade, tá? Espontaneidade tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, que a gente está falando da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei permite você dizer qual fenômeno é possível e qual é impossível. Possíveis são aqueles que conservam a energia, impossíveis são aqueles que não conservam a energia, certo?